Olá, tudo bem? Professor Alexandre com vocês, aula de Química. É um prazer usar esta ferramenta, este canal, para interagirmos, para voltar nossas atividades. Fisicamente estou muito ansioso, mas não é o momento ainda. Mas com fé em Deus, logo logo estaremos juntinhos em sala de aula mais uma vez, ok? Pois é, vamos começar então? Vamos lá, vou abrir o slide aqui e a gente vai para o livro 10, caderno 10, tá, gente? Então, se atentem aí, caderno 10, isomeria e reações orgânicas, tá? E, nesta aula, nós trabalharemos o capítulo 1, isomeria plana e isomeria geométrica. Melhorando para vocês, pelo tempo, né, claro, trabalharemos isomeria plana somente, tá bom? Pois é, gente, durante nosso curso de Química, nós aprendemos que muitas substâncias elas são reconhecidas pela sua fórmula molecular, correto? Por exemplo, a água conhecemos pela fórmula H2O, o oxigênio, o O2, ozônio, O3 e assim por diante, tá bom? Mas se eu te contar que é possível cadeias, moléculas diferentes apresentarem a mesma fórmula molecular. Pois bem, isso é verdade. Então é isso que nós estudaremos aqui dentro da química orgânica da isomeria, tá bom? Então vamos aqui, vamos ler o título, né? A importância das estruturas, das fórmulas estruturais na química orgânica. Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma série de substâncias com uma cadeia e com a fórmula molecular. O etanol está sendo representado para vocês aqui, né? A fórmula molecular C2H6O, bom? Mais uma. Etanol, um aldeído, né? E a fórmula molecular é C2H4O, tá bom? Mais uma molécula, o metoximetano, ok? É um éter, tá bom? Fórmula molecular C2H6O. E uma quarta molécula, o etenol, né? Que pertence aos enóis, C2H4O. Beleza, então as substâncias são definidas por uma fórmula molecular. Preste atenção que o etanol e o metoximetano, etanol, para vocês, etanol e o metoximetano são substâncias diferentes, têm propriedades físicas, químicas totalmente diferentes, né? Mas tem em comum que a mesma fórmula molecular, tá bom? Se nós olharmos para o etanol e para o etenol, a mesma coisa. Funções químicas diferentes, logo, propriedades físicas, propriedades químicas diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma. Então, o etanol e o metoximetano são isômeros. O etanol e o etenol são isômeros. Isso quer dizer, meus caros alunos, que um químico nunca pode colocar num frasco somente a fórmula molecular da substância. Ele tem que indicar o seu nome, porque como existe essa isomeria, se eu colocar somente a fórmula molecular, corre o risco daquela substância que eu acho que não ser aquela, ser outra, e assim por diante, tá? Então, isomeria, na verdade, certo? Significa o seguinte: iso igual meros partes, ou seja, moléculas que têm partes iguais, certo? Então é isso que a isomeria vai estudar, aquelas moléculas que têm a mesma fórmula molecular, elas não são iguais entre si, elas têm propriedades químicas, físicas diferentes, tá bom?
mas a fórmula molecular será a mesma, ok? Vamos prosseguir? Pronto, então como já havia falado, né, ó, o etanol e o metoximetano, eles compartilham a mesma fórmula molecular, então são isômeros, tá bom? Mais um caso, o etanol e o etenol, ou seja, funções diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular, certo? Então, isômeros mais uma vez, tá? Vocês verão que quanto maior a cadeia, maior a quantidade de isômeros, tá? Então, se uma cadeia com 5 carbonos tem uma quantidade X de isômeros, uma cadeia com 15 carbonos com certeza terá muito mais isômeros do que uma com 5, e assim por diante, ok? Vamos lá. A isomeria, basicamente, ela pode ser classificada em dois grandes tipos, tá? A gente vai ter a isomeria constitucional, né, ou isomeria plana, digamos assim. É aquela mais simples, a mais fácil, é a que nós trataremos na aula de hoje, ou seja, pela cadeia é possível perceber que existe algum tipo de isomeria ali, tá? Que nós vamos já poder classificar. A estereoisomeria, ou isomeria espacial, ela é um pouquinho mais complicada. Ficará para a próxima aula, então acho melhor não passar os macetes hoje, ok? Vamos continuar. Pronto. Aqui nesse próximo slide, nós temos, né, a fórmula molecular C6H12O2. Beleza. E percebemos que nós temos duas cadeias que têm essa mesma fórmula molecular. A gente tem aqui, ó, o ácido hexanoico, que é um ácido carboxílico, e nós temos o acetato de isobutila, né, que é um éster, ou seja, funções oxigenadas diferentes, mas que têm a mesma forma molecular. Professor, como é que eu vou classificar esse tipo de isomeria? De função. Por quê? Porque as funções são diferentes. É bem fácil, tá? Então, quando as cadeias tiverem a mesma forma molecular, mas pertencerem a funções diferentes, essa isomeria constitucional plana ela é do tipo função, ok? Próxima. Mais uma forma molecular colocada no quadro, ó, C4H10. E nós desenhamos aqui duas cadeias com ela, ó, o butano, uma cadeia carbônica normal, e o metilpropano, né, uma cadeia ramificada. Professor, essas duas cadeias pertencem a função diferente? Não. As duas cadeias são hidrocarbonetos, certo? Mas qual é a diferença? A cadeia, a primeira cadeia ela é normal, a segunda cadeia ela é ramificada. Então, o tipo de isomeria constitucional ou plana que existe aqui é a isomeria de cadeia. Tá bom? Olha, ó, classificados como isômeros de cadeia. Certo? Vou passar, tá bom? Aqui é a mesma coisa. A gente tem o propeno, uma cadeia aberta, insaturada, e a gente tem o ciclopropano, uma cadeia fechada. Então, são hidrocarbonetos? São, a mesma função, certo? Então, qual é o tipo de isomeria que existe aqui? Cadeia, porque uma cadeia é fechada, a outra cadeia é aberta. Continuando, a gente tem agora C4H10O, é a fórmula molecular, e desenhamos aqui, ó, duas cadeias. Butão-O. Por que butão-O, professor? Porque a hidroxila, que é o funcional, está no carbono 1. Na cadeia de baixo, nós temos o butan-2-ol. Por que butan-2-ol?
Porque a hidroxila ela está instalada no carbono 2, por isso butano 2-ol. Então, pertence à mesma função? Sim, não pode ser isomeria de função. As cadeias são diferentes? Não. São cadeias o quê? Normais, né? Sem ramificação, saturadas, e aí vai. Mas perceba que a posição das hidroxilas muda. Na cadeia 1, a hidroxila está no carbono 1. Na cadeia 2, a hidroxila está no carbono 2. Logo, isomeria de posição. Tá? Então, nós acabamos de estudar, certo? Que isomeria é, na verdade, aquelas moléculas que apresentam alguma coisa diferente, né? A função, a cadeia, e aí vai, as propriedades físicas, as propriedades químicas e assim por diante, mas elas têm obrigatoriamente em comum, tá, a mesma fórmula molecular, beleza? Professor, uma cadeia com 4 carbonos e uma cadeia com 8 carbonos podem ser isômeros? Nunca. Porque para haver isomeria é preciso que haja o quê? A mesma fórmula molecular. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Tá bom? E aqui a gente tem algumas propriedades do butano-ol e do butano 2-ol, que eu quero que vocês olhem no próprio material de vocês, tá? O slide é todo tirado do material, tá bom? E aí depois a gente vai fazer mais, vai trazer mais informações, tá bom? E aqui são mais exemplos de isomeria constitucional ou plana, tá? Então, aqui do lado, acho que do lado esquerdo, não sei se para você é o direito, né? Estes isômeros diferem na posição da ramificação. Nós temos o 2-metilpentano e nós temos o 3-metilpentano. Então, o que é que muda aqui de uma cadeia para outra? A posição do radical. Então, nós temos isomeria de posição. Quando olhamos para as próximas cadeias, tá, que na minha visão estão de minha direita, talvez estarão à sua esquerda na hora de assistir a aula, tá? Você tem o but1-ino e o but2-ino. São isômeros de quê, professor? De posição. Tá, gente? Por que posição, professor? Porque a posição da insaturação muda. Em uma cadeia está no 1, na outra cadeia está no 2. Ok? Mais informações para a gente aqui. Fórmulas estruturais do metoxipropano e do etoxetano. Tá? Metoxipropano e etoxetano pertencem à mesma função oxigenada. São éteres. Né? Você deve lembrar disso, tá? Livro 9. Então, se eles pertencem à mesma função oxigenada, eles não são isômeros de função, de cadeia? Não, posição, gente. Perceba que é como se existisse um contrabalanço aqui, né? Na verdade. Tá? E esse tipo de isomeria ele pode receber um outro nome, que é compensação metameria. Acho que você entender isso melhor é como se fosse uma gangorra que tivesse em equilíbrio. Então, se você comparar a primeira cadeia com a segunda, é como se eu estivesse buscando um equilíbrio. E aí eu vou chamar isso de metameria ou compensação. Tá? Mais exemplos aqui, o hexanoato de etila e o butanoato de etila pertencem à mesma função, éster, né, o éster, tá? O que está mudando aqui de uma cadeia para outra? A posição desse grupo funcional aqui, desse éster, muda. Então, isso aqui é o quê? Seria isomeria de posição. Mas que nesse caso você vai chamar de metameria ou compensação. Tá bom? Deixa eu botar aqui. Vou ler com vocês, tá bom?
O último tipo de isomeria constitucional é a tautomeria, ou isomeria dinâmica, um caso especial de isomeria de função, que ocorre quando os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução aquosa. Nessas condições, um isômero está continuamente se transformando no outro e vice-versa. Vou explicar melhor para vocês, tá? Nós temos dois tipos de tautomeria. Tem a cetoenólica e tem a aldenólica, né? Vamos entender. Por que aldoenólica? Tá? Olha para essa cadeia aqui. O que ela é? Um aldeído. Ela é o etanal. Quando essa molécula, essa substância, né, é colocada na água, por exemplo, ela vai reagir e vai formar um outro tipo de molécula, que é o etanol, ou seja, que é um enol. Então, essas setinhas azuis estão mostrando o que está acontecendo na cadeia principal. Ó. O etanol, o hidrogênio com o oxigênio formam um hidroxila, e a dupla ligação do oxigênio, caso uma ligação da dupla, vem por carbono. E aí você vai formar um enol. Então, a fórmula molecular dos dois compostos é a mesma, quer dizer, mas a função é diferente. Então seria o quê? Isomeria de função. Só que nesse caso, você pode chamar de uma tautomeria aldoenólica. Beleza? A próxima, acetoenólica. Por que acetoenólica? Porque eu tenho uma acetona, uma propanona, por exemplo, que é uma acetona, e está se transformando em propen-2-ol, que é um enol. Por isso que é tautomeria cetoenólica, ou seja, compostos são diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma, tá bom? Aí vem aquela dúvida, professor, mas e aí a prioridade? Como é que vai ficar? E aí, a fim de atribuir a classificação correta de isomeria entre as substâncias, deve-se observar a seguinte prioridade na análise. Então, aqui vai dizer para vocês um critério de análise de cadeias, né, que sejam isômeras. Tá? Então, primeiro é a função, segundo é a cadeia, terceiro, posição, quarto, metameria, que é um caso especial de isomeria de posição, já falei para vocês, tá bom? E tautomeria, que é um caso especial de isomeria de função, tá bom? Turma, a gente encerra essa aula, tá? É a primeira aula que nós iremos ter, tá? O objetivo é gerar dúvida, é isso mesmo que eu quero, que vocês tenham dúvidas, para que peguem esse livro e comecem a mastigá-lo, tá? E a resolver questões. E eu já estou com o livro na mão, e eu quero que vocês resolvam as questões da página 7, da página 8, tá? Questões da página 7 e questões da página 8. É um total de 8 questões. Lembra vocês que vocês são pré-vestibulandos, então quanto mais questões, melhores, tá? Prazer estar com vocês, certo? Eu vou encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Fui!